Por acaso você já viu alguém com preenchimento facial e pensou, meu Deus, eu nunca faria isso? Ou então ficou com medo de ficar com o rosto artificial e exagerado? O preenchimento facial ele gera muitas dúvidas e até medo. Mas será que ele é realmente perigoso? Então hoje eu vou te explicar onde ele pode ser feito, quais os riscos e principalmente como ele pode te ajudar sem ficar com o rosto artificial. Gostaria de lembrar que as informações que trago aqui são apenas educativas e não têm o intuito de aconselhamento ou tratamento médico. Então, primeiro vamos falar sobre o que é o preenchimento. Ele é um procedimento minimamente invasivo que vai repor volume onde é necessário e melhorar o contorno facial também em alguns casos selecionados. A substância que utilizamos é o ácido hialurônico, que é uma substância que a gente já produz pelo nosso corpo. Por isso, ele é biocompatível, reabsorvível e ideal para volumização, hidratação e sustentação. Quando a gente fala em volumizar, é porque ele preenche, como o próprio nome diz, o local onde ele é colocado. E sim, ele é reabsorvido pelo nosso corpo, porém de uma forma lenta e gradual, durando em torno de 12 meses, a depender do local injetado. Locais onde há maior movimentação, como a região da boca, essa reabsorção ocorre em menor tempo. E quando falamos em hidratação, é porque o ácido hialurônico ele tem afinidade pela água, ou seja, ele puxa a água, promovendo assim maior hidratação no local. Já quando falamos em sustentação, é o mesmo princípio da volumização, mas além de fazer volume, quando colocado em locais estratégicos, a presença desse preenchimento ele faz uma sustentação das estruturas que vão caindo ao longo do tempo, promovendo assim um reposicionamento. Então, o objetivo do preenchimento não é mudar o nosso rosto, mas restaurar o que foi perdido ao longo do tempo, reposicionando estruturas e realçando traços de forma sutil. Onde pode ser feito o ácido hialurônico? As áreas mais comuns é a região malar, que é essa região das bochechas, e é o local onde geralmente a gente inicia a sustentação da face. Muitas vezes, realizando a sustentação dessa região, a gente já consegue observar uma melhora expressiva, assim do bigode chinês e até das olheiras, diminuindo a sensação do rosto cansado. A gente pode preencher também a região das mandíbulas, para quem tem essa região pouco definida, e isso pode até ajudar a melhorar a papada em alguns casos e também a tornar o rosto mais angulado. Outra região que a gente aplica bastante é o mento, que é o queixo, e essa região, quando preenchida, pode afinar o rosto para quem tem o rosto muito redondo e também pode melhorar o perfil de pessoas que têm o retrognatismo, que é o queixo, um pouco mais para trás. A região das olheiras também é muito comum de ser preenchida, porém requer cuidado, pois nem todo mundo tem a indicação de preenchimento nessa região e o produto ele deve ser aplicado na camada correta e em quantidade pequena. A mesma coisa é com os lábios. O preenchimento ele pode ficar muito bonito, pode rejuvenescer, mas o excesso de produto pode ter um resultado inestético. E existem diversos outros locais onde a gente pode preencher, como a região das têmporas, regiões específicas ao redor da boca, ou até o lóbulo da orelha, o nariz, enfim, cada rosto tem características que pode se beneficiar com o preenchimento. Mas por que as pessoas então têm medo de fazer o preenchimento? Isso acontece porque muitas celebridades, influenciadoras e muitas pessoas, no geral, têm exagerado na quantidade de produto de preenchimento, aparecendo com lábios enormes, rostos inchados de tanto produto. Talvez seja por um dismorfismo ou também por profissionais que estimulam esse tipo de estética. Muitas pessoas buscam uma aparência cada vez mais jovem e com isso acabam fazendo retoques constantes. A pessoa acaba se esquecendo de como era antes e isso vai criando uma espécie de vício. Então eu vou explicar. Nas primeiras vezes que a pessoa faz, isso dá uma sensação boa de melhora, de rejuvenescimento, isso dá dopamina. Aos poucos a pessoa vai querendo mais e mais e a gente vai tendo o dismorfismo, onde a pessoa não enxerga o exagero e está sempre insatisfeita. Como se a cada aplicação ela fosse ter um resultado ainda melhor e não é assim que funciona. O excesso de preenchimento pode levar ao famoso efeito filler face, onde o rosto perde a naturalidade e vai adquirindo um aspecto artificial e inchado. E como a gente pode evitar isso? Busque profissionais que se alinhem com o tipo de estética que você busca. Além disso, tenha paciência e aceite que o envelhecimento ele vai acontecer. O que a gente pode fazer é gerenciá-lo para que ocorra de uma forma bem cuidada. Mas então, se há risco de ficar exagerado, por que as pessoas ainda realizam preenchimento?
Como eu já falei em vídeos anteriores, o processo de envelhecimento ele envolve diferentes camadas da nossa pele e diferentes processos. Para um tratamento global é necessário associar os procedimentos trabalhando nas diferentes camadas. Então, por exemplo, no tratamento de manchas, linhas finas, a gente usa lasers, microagulhamento e o próprio skincare. Para a falta de firmeza, a pele mais solta, que seria a flacidez, a gente usa os bioestimuladores de colágeno. E temos a perda de estrutura, da camada de gordura que vai se perdendo ao longo do tempo. Além disso, outras estruturas, como ligamentos, eles vão reduzindo a sua força, vão tendo um afrouxamento. Então, o preenchimento ele entra nesse tratamento, pois a gente realiza a reestruturação e a volumização de onde foi perdido. Os lasers e os bioestimuladores, eles não conseguem trazer esses resultados. Então, como na musculação, por exemplo, se você gosta de treinar só braço, saiba que seu corpo ele não vai ficar definido como um todo, pois você está tratando apenas uma área. Além disso, temos o contrário, pessoas que acreditam que só o preenchimento ele é suficiente para melhorar, para trazer o rejuvenescimento e não quer realizar e nem associar outros tratamentos. E assim vai usando mais e mais para tentar melhorar tudo, ao invés de trabalhar com outros procedimentos associados. Então, isso vai aumentar as chances do rosto ficar com o famoso filler face e aquele rosto exagerado e inchado. Em relação a outros tipos de riscos relacionados ao procedimento em si. Infelizmente, todo procedimento tem um risco de complicação e o preenchimento, apesar de ser muito seguro, ele pode ter alguns efeitos, como inchaço e hematomas que surgem nos primeiros dias, mas logo melhoram. Nódulos quando há um excesso de produto ou aplicação em um local inadequado e também caso a pessoa desenvolva uma reação inflamatória, que seria uma reação do sistema imune a esse produto. Complicações vasculares e necrose são eventos raros, mas é quando a aplicação atinge e entope vasos sanguíneos. E aqui é sempre um debate polêmico e caloroso em relação aos profissionais que realizam um procedimento, pois uma complicação vascular é sempre delicada e requer um reconhecimento e medidas rápidas. Por isso, é essencial escolher um profissional que, além de saber aplicar o produto, saiba também como conduzir e tratar possíveis complicações. Então, para finalizar, a mensagem final é que o preenchimento é um procedimento muito bom para o rejuvenescimento, melhora o ar de cansaço e refina aspectos do nosso rosto. Uma avaliação detalhada do seu rosto, das suas queixas e medos é sempre essencial. Pesquise muito bem antes de escolher os profissionais e os locais para realizar esses procedimentos. Cuidado com preços muito baixos, pois o barato ele pode sair caro. E por fim, permita-se ao autocuidado a se sentir bonita e bem cuidada.